Esta organização de ninjas renegados deixava um rastro inevitável de caos e ruína por toda a parte. Sua passagem era sinônimo de desastre, vilas devastadas, bijus capturados e nações em colapso. No entanto, Akatsuki não nasceu de um grupo mercenário, tampouco de ideais revolucionários. Sua origem remonta a milênios antes do início da Era Ninja. Tudo começou quando a progenitora do chakra, Kaguya, foi derrotada por seus dois filhos, Hagoromo e Hamura Otsutsuki, que eram contrários às suas ações com a humanidade. No entanto, antes de seu selamento, Kaguya deu à luz um terceiro filho, ou melhor dizendo, a uma manifestação de sua vontade, Zetsu Negro, cuja missão seria única, trazê-la de volta a qualquer custo. Com o passar dos séculos, Zetsu Negro permaneceu oculto nas sombras, manipulando discretamente os acontecimentos do mundo. Ele reescreveu os ensinamentos sagrados deixados por Hagoromo na pedra do clã Uchiha, descendentes diretos de Indra Otsutsuki, filho primogênito do sábio dos seis caminhos. Herdando o poder espiritual e a maldição do ódio, os Uchiha tornaram-se peças ideais para os planos de manipulação de Zetsu, que anos mais tarde, depois de falhar diversas vezes, viu os frutos de seus esforços começarem a dar certo. Ao se deparar com os textos manipulados nas escrituras, Madara Uchiha, que foi fundamental para acabar brevemente com o período de guerra junto com seu amigo de infância, voltou a acreditar no poder absoluto como solução definitiva para os conflitos do mundo. Após sua derrota no Vale do Fim, onde foi vencido por Hashirama, Madara fingiu sua morte e desapareceu por décadas. Durante esse período, utilizou células de seu antigo amigo em seu corpo e assim, despertou o Rinnegan, a chave para realizar o plano do Tsukuyomi infinito. Com esse novo poder, Madara finalmente compreendeu a versão completa da Pedra Uchiha, ou ao menos aquilo que Zetsu queria que ele acreditasse. Convencido de que estava trazendo paz à humanidade, deu continuidade ao plano que sem saber, não era seu, mas de Kaguya. Já velho e à beira da morte, o Uchiha transplantou seus olhos em um jovem da Vila da Chuva com o plano de ser ressuscitado futuramente. Esse mesmo garoto presenciaria a morte brutal de seus pais por ninjas de Konoha, o que desencadearia a manifestação precoce do Rinnegan. Crescendo em meio à guerra civil da Vila da Chuva, Nagato sobreviveu como órfão ao lado de dois outros jovens, Konan e Yahiko. Os três compartilhavam não apenas a dor da perda, mas o desejo ardente de mudar o destino de sua terra marcada pela violência. Durante o caos, os garotos testemunharam três ninjas de Konoha lutando de igual para igual contra o lendário Hanzo da Salamandra, que eles acreditavam ser o principal responsável pela destruição e sofrimento em seu país. Cativados pela força daqueles ninjas, os órfãos decidiram abordar os três. Depois de serem alimentados, Yahiko pediu que eles fossem ensinados a usar ninjutsu. Orochimaru sugeriu matá-los para poupá-los do sofrimento como órfãos, mas Jiraiya se responsabilizou e decidiu cuidar dos três por um tempo. Durante esse período, o Sannin descobriu que Nagato possuía o lendário Rinnegan, o Doujutsu dos deuses, que segundo a profecia do Ogama Sennin, traria ou a salvação ou a destruição do mundo. Convencido de que Nagato era o garoto da profecia, Jiraiya os treinou com afinco, depositando nele sua esperança de um futuro melhor. 3 anos se passaram, e o sensei ajudou seus alunos a se tornarem mais fortes, tanto física quanto mentalmente. Então, chegou a hora de deixá-los seguir seu próprio caminho. Em paralelo, a terceira grande guerra ninja eclodiu. Em meio a uma das batalhas, um jovem ninja Uchiha se sacrificou por um companheiro, ficando preso sob uma imensa rocha. Dado como morto por todos, a tragédia parecia selada, mas o destino tinha outros planos. Obito caiu diretamente nas profundezas do esconderijo de Madara. Este o salvou, reconstruindo seu corpo com células de Hashirama e iniciou sua manipulação sutil. Sabendo que o ódio era o elo mais fácil de controlar, o lendário Uchiha fez o jovem sonhador vivenciar a cruel realidade. Quando Obito testemunhou sua amiga e amor de infância, Rin, ser morta por Kakashi, perdeu completamente a fé no mundo. Neste momento, Madara teve o que queria. Obito finalmente cedeu ao plano do Tsukuyomi infinito, acreditando que um mundo de sonhos era melhor que o sofrimento da realidade, e a situação não podia ser melhor para Zetsu, que aproveitou para se envolver diretamente no plano, fazendo o próprio Madara acreditar tê-lo criado. Então o primeiro passo seria encontrar Nagato, e manipulá-lo para seus próprios objetivos. Agindo sob o codinome Madara Uchiha, Obito fez seu primeiro contato com o jovem. No entanto, Yahiko desconfiou profundamente das intenções do mascarado. Apesar de Nagato estar intrigado com o fato de aquele homem conhecer detalhes sobre o Rinnegan, o grupo rejeitou a proposta de colaboração, considerando-a vaga demais. Obito então, se retirou e compreendeu que o obstáculo era Yahiko e que seria necessário removê-lo para colocar seu plano em movimento. Junto com seus amigos, Nagato trilhava o caminho protegendo vilarejos pobres e vulneráveis, aplicando os ensinamentos de Jiraiya na prática. Cada missão bem-sucedida atraía novos seguidores. Quando o número de integrantes do grupo cresceu, Yahiko sugeriu um nome para eles, Akatsuki, que significa amanhecer, simbolizando a chegada de uma nova era, livre de conflitos. Mas essa luz não duraria muito tempo. O tempo passou, e a reputação da Akatsuki como um grupo de resistência contra guerras só crescia e o nome da organização rapidamente chegou aos ouvidos de Hanzo, que por enquanto os via como possíveis aliados. No entanto, Danzo de Konoha arquitetou uma emboscada, já que a paz para sua aldeia não era benéfico em sua visão. Ele usou seus homens transformados como
como ninjas da pedra, e atacou o trio de surpresa. Yahiko não tinha a intenção de lutar, mas por um descuido, acabou matando um dos adversários. Ele ficou paralisado, e Conan se colocou à frente para protegê-lo, deixando ambos vulneráveis enquanto os demais inimigos avançam. Temendo que seus companheiros fossem mortos, Nagato perde o controle e usa os poderes do Rinnegan para salvá-los. Yahiko se recupera e acalma Nagato, e logo os três recuam imediatamente. Danzo surgiu no local, impressionado com o poder do Rinnegan. Ele estava ciente de que sua estratégia havia dado certo, e leva os corpos dos que sucumbiram à fúria de Nagato até Hanzo, para que ele veja Akatsuki como uma ameaça a seu governo. Com isso, ambos firmaram uma aliança para acabar com a crescente influência da Akatsuki. Assim, uma emboscada foi preparada sob o pretexto de negociação de paz. Hanzo capturou Conan como refém e exigiu que Yahiko se matasse para salvar a amiga. Diante da escolha impossível, Yahiko sem opções não hesitou e se lançou contra uma kunai nas mãos de Nagato. Foi nesse momento que a esperança morreu, e nasceu o desespero. Yahiko diz que Nagato e Conan devem sobreviver, não importa o que aconteça, declarando que Nagato é o salvador deste mundo e pede que ele siga em frente, caindo morto em seguida. Hanzo ordena que ataquem Nagato, mas ele repele tudo com seu poder. Em seguida, Nagato avança e se aproxima de Conan para resgatá-la. Hanzo então executa uma técnica que envolve Nagato com tarjas explosivas, mas Nagato, junto com Conan, sai quase ileso, absorvendo toda a explosão. Obito observa atentamente enquanto Nagato invoca a concha vazia do Jubi, e a estátua perfura o corpo de Nagato. Um dragão emerge e começa a ceifar as almas de todos os adversários que toca. Hanzo, surpreso por Nagato possuir o Rinnegan, consegue escapar no último instante usando uma técnica de movimentação rápida. Após a perda de seu amigo, Nagato finalmente cede ao suposto Madara, que havia eliminado os demais membros anteriormente. Aceitando que não existe paz neste mundo amaldiçoado, Nagato usa os poderes do Rinnegan para controlar o corpo de Yahiko e declara que Yahiko sempre será o líder da Akatsuki. Ele então adquire mais 5 corpos e os chama de Pen. Mais tarde, para vingar a morte de seu amigo, Nagato, controlando os caminhos de Pen, inicia uma guerra civil e vai atrás de Hanzo, que junto de seus homens e toda a sua família são eliminados sem sequer entender o motivo, e Nagato toma o controle do País da Chuva. Obito convenceu Nagato de que o sofrimento era o único caminho para alcançar a verdadeira paz, propondo a criação de uma nova versão da Akatsuki. O plano apresentado consistia em capturar as bestas com cauda e usar seu poder para criar uma arma tão destrutiva que forçaria as nações a cessarem os conflitos por medo. No entanto, Obito nunca teve a intenção de cumprir essa proposta, tudo fazia parte do plano elaborado por ele e Madara, embora na verdade estivessem sendo manipulados por Zetsu. Obito afirmou que atuaria nas sombras, coordenando tudo nos bastidores, enquanto Nagato assumiria a liderança visível da organização. Com isso, eles iniciaram o recrutamento dos demais membros. Kakuzu, um ninja renegado de Takigakuri, após falhar na missão de assassinar Hashirama Senju, foi punido severamente por sua própria vila. Revoltado, matou os anciãos, roubou técnicas proibidas e se tornou um mercenário imortal. Seu desejo por dinheiro e combates constantes fez dele uma peça valiosa para a Akatsuki, que lhe ofereceu liberdade para matar e lucrar. Sasori, o renomado marionetista renegado de Tsunagakuri, após perder os pais na guerra, Sasori desenvolveu uma obsessão pela imortalidade e arte eterna, transformando seu próprio corpo em uma marionete. Abandonou sua vila e aceitou a proposta da Akatsuki por enxergar nela a chance de expandir sua arte pelo mundo. Orochimaru, renegado de Konoha, foi expulso após ser descoberto realizando experimentos humanos em busca da imortalidade. Viu na Akatsuki a oportunidade de continuar seus estudos e obter novos corpos e jutsus. Mesmo com interesses próprios, juntou-se a Sasori como parceiro de equipe. Juzo Biwa, ex-integrante dos 7 espadachins da névoa e renegado de Kirigakuri, fugiu após os massacres da névoa sangrenta, levando consigo a espada Kubikiriboucho. Entrou para a organização para continuar lutando sem restrições. Itachi Uchiha, após executar o massacre do clã Uchiha por ordens secretas de Konoha, se exilou para proteger seu irmão e manter a paz. Infiltrado na Akatsuki como espião, assumiu a posição de membro oficial e manteve uma postura fria e distante dentro da organização. Hidan, fanático seguidor do culto de Jashin, foi banido de Yugakuri por seus rituais sangrentos e seu comportamento instável. Sua imortalidade e estilo cruel de combate chamaram a atenção da Akatsuki. Antes de iniciar a caçada pelas bestas com cauda, a Akatsuki atuava oferecendo serviços de alto nível como mercenários. Esses contratos envolviam assassinatos, sabotagens e operações encobertas que serviam para financiar a organização, além de fortalecer sua rede de influência entre as nações. Durante uma dessas missões, Juzo foi mortalmente ferido. Em combate contra o Mizukage e sua guarda, Juzo foi atingido por sua própria espada. Ao proteger Itachi, sem chances de salvá-lo, Itachi foi forçado a abandoná-lo, encerrando ali a curta parceria entre os dois. Pouco depois, Orochimaru tentou tomar o corpo de Itachi. Atraído pelo Sharingan e pelos doujutsus do clã Uchiha, Orochimaru viu em
Itachi o receptáculo perfeito. No entanto, foi completamente subjugado pelo genjutsu de Itachi, e humilhado, decidiu abandonar a organização antes de ser eliminado. Com Itachi sem um parceiro, Kizami Hoshigaki foi então recrutado. Ex-membro dos 7 espadachins da névoa e renegado de Kirigakure, Kizami havia matado seus próprios superiores após descobrir manipulações internas. Ao conhecer Obito, para ele Madara, viu em sua visão radical de paz algo em que acreditava. Com isso, se juntou a Akatsuki e passou a formar dupla com Itachi. Após a deserção de Orochimaru, Sasori também ficou sem parceiro, e com isso, Deidara foi o próximo a ser recrutado. Renegado de Wagakure e artista explosivo, Deidara foi capturado por Itachi e forçado a entrar para Akatsuki. Obcecado por provar que sua arte era mais sublime, aceitou o convite como forma de ampliar sua destruição criativa e buscar novos desafios. As duplas da organização se separam, mas algum tempo depois, são informadas por Pain de que Orochimaru arquitetou um ataque contra Konoha. Apesar de ter falhado em seus objetivos, o terceiro Hokage morreu na batalha. Preocupado com a segurança de seu irmão, Itachi se oferece prontamente para investigar. Ele retorna à vila e testemunha a destruição causada pelo confronto. Após anos de ausência, reencontra Sasuke pela primeira vez desde o massacre do clã Uchiha. Embora sofra internamente, Itachi agarra o pescoço do irmão e o prende em um genjutsu. Jiraiya reage de imediato, aprisionando todos dentro do estômago de um sapo, mas os membros da Akatsuki conseguem escapar. Ao partir, Itachi percebe que apesar da morte do terceiro Hokage, havia outras pessoas protegendo Sasuke, e demonstra alívio ao constatar que seu irmão estava em boas mãos. A Akatsuki então iniciou oficialmente a caçada aos bijus. O primeiro alvo foi o portador dos 5 caudas, seguido pela captura da portadora dos 7 caudas. Pouco depois, a organização voltou sua atenção para o Shukaku, uma cauda selado no corpo de Gaara, o Kazekage da Vila da Areia. Sasori e Deidara foram designados para a missão. Como Sasori era um antigo membro da vila, a infiltração ocorreu sem dificuldades. Ainda assim, o marionetista optou por não participar diretamente do combate, deixando que Deidara enfrentasse Gaara sozinho. A luta foi intensa e se desenvolveu nos céus, onde Deidara utilizou sua vantagem aérea e habilidades com argila explosiva, explorando uma brecha criada quando Gaara se distraiu ao proteger os aldeões de um possível ataque com o C3. Deidara conseguiu derrotá-lo e capturá-lo. Demorou, mas a minha missão foi cumprida. Gaara foi então levado à base da Akatsuki, onde a besta com cauda seria extraída. Durante a fuga, Kankuro, seu irmão, tentou impedir os criminosos, mas foi facilmente derrotado. Sasori conhecia cada ponto fraco de seus fantoches, já que ele mesmo os havia criado no passado. Após chegarem ao local designado, os membros da Akatsuki iniciaram um ritual de extração. O que não previam era que essa operação resultaria em uma nova baixa dentro da própria organização. Durante o processo, souberam que ninjas de Konoha haviam se aliado à Vila da Areia e estavam a caminho. Com a extração concluída, apenas Sasori e Deidara permaneceram no local para enfrentar os perseguidores. Utilizando o corpo de Gaara como distração, Deidara atraiu Kakashi e Naruto, enquanto Sasori se preparava para enfrentar Sakura e sua avó, Chiyo. Sasori iniciou o ataque, mas Chiyo usou sua experiência como marionetista para guiar os movimentos de Sakura. Juntas, conseguiram forçá-lo a revelar sua verdadeira forma, ficando surpresas com sua aparência jovem. Então, Sasori recorreu à sua marionete preferida, o terceiro Kazekage. Chiyo ficou abalada ao descobrir que seu neto havia sido responsável pela morte do antigo líder da areia. Utilizando os poderes do Kazekage, preservados por meio de seu chakra, Sasori lançou um ataque preciso, enquanto Chiyo se defende com os primeiros bonecos criados por ele, réplicas de seus próprios pais. Após a morte deles, Chiyo assumiu a criação de Sasori. Para confortá-lo, ensinou-lhe a arte dos fantoches. Sasori demonstrou talento excepcional e chegou a construir réplicas perfeitas de seus pais, tentando preencher o vazio emocional. No entanto, ao perceber que os bonecos não poderiam substituí-los de verdade, os abandonou. A luta entre avó e neto se tornou um duelo de mestres marionetistas. Sasori neutralizou os fantoches dos pais com as habilidades do Kazekage, enquanto Sakura começava a demonstrar sua força. Em campo aberto, Sasori criou ramificações de ferro que cobriram a área. Chiyo protegeu Sakura, mas acabou presa nos escombros, com um braço sangrando, revelando que havia sido envenenada. Sakura desabou. Sasori afirmou que ela morreria em 3 dias, mas decidiu acabar com tudo de imediato. Ele enviou o terceiro Kazekage para finalizá-la, mas Sakura reagiu e o destruiu com um único golpe. Sua estratégia deu certo, já que ela havia tomado um antídoto contra o veneno, que lhe dava 3 minutos de imunidade. Com sua marionete favorita destruída, Sasori revelou seu corpo totalmente transformado em um boneco, mantendo apenas o coração humano. Ele retomou o controle da luta e atacou com intensidade. Sakura à beira do limite, conseguiu atingi-lo, desmontando temporariamente seu corpo. No entanto, ele logo reuniu suas peças e se reergueu. Cansada e desgastada pela idade, Chiyo invocou suas 10 marionetes mais poderosas. Em resposta, Sasori ativou sua técnica suprema, a performance das 100 marionetes, controlando um exército inteiro. Apesar da inferioridade numérica,
Os fantoches de Tio, criados para lutarem em conjunto, demonstraram superioridade. Durante a luta, Sakura utilizou uma esfera de selamento para bloquear o fluxo de chakra de Sasori, antes de ser selado. Porém, ele transferiu seu coração para outra marionete e tentou atacar Tio pelas costas. Ao perceber o ataque, Sakura se lançou à frente da espada e a recebeu em seu lugar. Sasori avançou para finalizar sua avó, mas Tio, em um último movimento, usou os bonecos dos pais de Sasori para perfurar seu coração, encerrando a batalha de forma simbólica e trágica. Sasori morreu nos braços das réplicas de seus pais, um lembrete silencioso de sua infância solitária. Enquanto isso, Deidara conseguiu escapar dos ninjas de Konoha. Por outro lado, Hidan e Kakuzu enfrentavam Yugito em busca da besta de duas caudas. Após uma batalha intensa, a Jinchurikin foi derrotada pelo ritual de Hidan, ficando fora de combate, mas ainda com vida. A dupla deixou-a aos cuidados de Zetsu Negro antes de seguir para o País do Fogo, em busca de seu próximo alvo. Já em território inimigo, Hidan e Kakuzu invadiram um templo atrás do Jinchurikin do Nove Caudas, mas a busca no local se revelou equivocada. Aproveitando a situação, Kakuzu, motivado por sua obsessão por dinheiro, decidiu enfrentar Chiriko, um monge que havia pertencido aos 12 ninjas guardiões e cuja cabeça valia 30 milhões no livro Bingo. Para surpresa dos dois, Chiriko ofereceu alguma resistência, mas acabou sendo derrotado junto com os demais monges pelo ritual macabro de Hidan. Antes de seguir rumo à Vila da Folha, a dupla se dirigiu a um posto de troca para receber a recompensa pela cabeça de Chiriko. Ao saber das ações da Akatsuki, Konoha enviou pelotões para enfrentá-los. Um deles era o time de Asuma, que acabou sendo o primeiro a confrontar a dupla. No entanto, esse combate trouxe uma perda dolorosa para a vila. Durante a luta, Hidan conseguiu ativar seu ritual e matar Asuma. Mesmo com a chegada de reforços, a dupla ainda pretendia continuar a luta, já que assim como Chiriko, Asuma possuía uma recompensa alta no livro Bingo. No entanto, um chamado de Pen os obrigou a recuar. Era o momento de iniciar a extração das duas caudas. Em outra base, a Akatsuki realizou o ritual de extração, resultando na morte da Jinchurikin e selamento completo da besta. Restavam apenas 4. Kakuzu e Hidan então partiram para capturar o Nove Caudas e ao mesmo tempo, recuperar o corpo de Asuma para vender sua cabeça. No entanto, ao confrontarem a vila ninja mais poderosa do mundo, não sabiam que estavam caminhando para sua própria morte. Eles então foram emboscados pelos alunos de Asuma, em busca de vingança, além de Kakashi, que veio apoiá-los no confronto. Kakashi usou seu Haikiri para atingir o coração de Kakuzu, que surpreso, reconheceu imediatamente seu oponente. Kakashi avançou em direção a Hidan, mas foi interceptado por Kakuzu. Neste momento, criaturas começaram a emergir do corpo do Akatsuki. Uma delas caiu, resultado do golpe anterior de Kakashi. Esses monstros, em conjunto com Hidan, iniciaram ataques combinados devastadores, utilizando diversos tipos de jutsus. Kakuzu possuía uma técnica que lhe permitia roubar os corações de outros ninjas e armazená-los em seu corpo. Se um coração fosse destruído, ele ainda poderia sobreviver com os outros. Cada coração lhe garantia afinidade com um tipo diferente de jutsu, podendo também se separar em entidades independentes de combate. Kakashi então se uniu a Shikamaru para resgatar Inushouji, e juntos começaram a colocar a estratégia que haviam combinado antes. Enquanto Kakashi e os demais focavam em Kakuzu, Shikamaru assumiu a responsabilidade de enfrentar Hidan, separando de sua arma e conduzindo-o até uma floresta afastada. Na floresta, Shikamaru armou o terreno para a batalha, mas em seguida perdeu o controle de sua técnica de possessão. Hidan aproveitou para atingi-lo de raspão e lambeu o sangue de sua lâmina, iniciando seu ritual. Em seguida, esfaqueou o próprio coração. O que ele não sabia era que o sangue utilizado não era de Shikamaru, mas de Kakuzu, coletado anteriormente por Kakashi durante a luta. Kakuzu sentiu o impacto imediatamente. Shikamaru, aproveitando a distração, atacou Hidan e o imobilizou novamente com sua sombra. Ele havia enganado Hidan com a amostra de sangue, trocada no momento exato do ataque. Enquanto isso, Kakuzu absorveu seus monstros remanescentes para tentar sobreviver. Hidan, mesmo sabendo que havia custado um dos corações de seu parceiro, acreditava que seu inimigo já estava cansado e tentou finalizá-lo. No entanto, Shikamaru revelou sua armadilha. Hidan estava em uma floresta especial pertencente ao Planara, preparada para aprisioná-lo. Envolto por centenas de papéis-bomba, teve seu corpo explodido com o isqueiro que foi de Asuma. Mesmo assim, Hidan não morreu, devido à sua imortalidade. Shikamaru então o enterrou vivo, impedindo que realizasse qualquer ritual, e assim Hidan declarou suas últimas palavras, mencionando que retornaria e que o deus Jashin castigaria seu inimigo. Você verá, e eu rasgarei em pedaços com meus dentes! Do outro lado, Naruto chegou com reforços. Tendo finalizado seu treinamento com o Rasen Shuriken, ele se preparou para atacar Kakuzu de frente. A primeira tentativa falhou, mas na segunda, ele conseguiu acertar seu novo jutsu. O golpe destruiu 2 dos corações restantes de Kakuzu, e com isso, Kakashi apenas aplicou o golpe final. Derrotado por um bando de pirralhos.
A Akatsuki prosseguiu com sua missão e voltou sua atenção para Isobu, o Três Caudas, que estava solta desde a morte de Rin anos atrás. Na época, os ninjas da Vila Oculta da Névoa haviam transformado Rin na Jinchurikin da criatura como parte de um plano para que o Três Caudas se libertasse dentro de Konoha. Para impedir essa tragédia, Rin escolheu se sacrificar, forçando Kakashi a matá-la. No presente, Isobu vagava livremente pelo mar quando foi localizado por Obito e Deidara. A captura da besta foi rápida e eficiente, e Isobu foi transportado para o selamento. Em outro ponto, Kizami confrontou Roshi, Jinchurikin do Quatro Caudas. A batalha começou com Roshi lançando rochas em chamas. Percebendo que Kizami não o subestimava, Roshi intensificou o combate, envolvendo seu corpo em lava. Kizami então respondeu com uma gigantesca explosão de água, e os dois chocaram suas forças em um combate direto. No fim, o membro da Akatsuki saiu vitorioso. Itachi lembrou Kizami de que deveriam relatar ao líder, ressaltando que o selamento do 3 e do 4 Caudas seria feito simultaneamente. Kizami levantou Roshi com sua espada, tomando cuidado para não matá-lo antes do momento apropriado, e seguiram viagem. Pouco depois, Pen convocou uma reunião com um comunicado urgente: Orochimaru havia morrido. Kizami comentou que gostaria de ter testemunhado sua morte, assim como a dos dois zumbis idiotas. Pen o repreendeu, afirmando que não deveriam falar daquela forma sobre Hidan e Kakuzu. Kizami então se desculpou e perguntou quem havia matado Orochimaru, presumindo que deveria ter sido alguém extremamente habilidoso. Pen revelou que o responsável foi Sasuke Uchiha. Zetsu acrescentou que Sasuke estava reunindo aliados, formando um grupo com ninjas perigosos. Pen alertou Itachi e Kizami para que ficassem atentos, pois poderiam se tornar alvos do jovem Uchiha. Mais tarde, Itachi e Kizami chegaram à base da Akatsuki com o Jinchurikin do Quatro Caudas. Pen então invocou a estátua demoníaca do caminho exterior e iniciou o processo de selamento das bestas. Com sua missão cumprida, Deidara, em seu tempo livre, decidiu fixar Sasuke como seu alvo, já que ele próprio queria ser o responsável por eliminar Orochimaru. O artista da Akatsuki viu nessa oportunidade a chance de provar que sua arte era superior ao maldito Sharingan. Mais tarde, ele localiza Sasuke e avança com um ataque surpresa. No entanto, o Uchiha conseguiu se proteger usando uma técnica de substituição com uma casca de cobra. Sasuke avançou com incrível velocidade, enquanto Deidara recua rapidamente. Para a surpresa de Sasuke, um de seus oponentes se levantou como se nada tivesse acontecido. Em seguida, Deidara lançou seu segundo ataque, que foi anulado por Sasuke, que logo tentou surpreendê-lo. No entanto, Deidara reagiu a tempo, provocando uma explosão que lançou Sasuke para longe. Deidara começou então a moldar criaturas de argila explosiva, que avançaram contra Uchiha. Mesmo cortando as criaturas, Sasuke percebeu que elas se regeneravam. Deidara as fez explodir, mas Sasuke escapou mais uma vez com uma substituição. Em seguida, Deidara invocou um enorme dragão de argila que começou a lançar bombas aéreas. Sasuke, tentando evitar os ataques, acabou pisando em minas de argila escondidas no solo. Para minimizar o impacto, ativou sua marca da maldição, o que o ajudou a resistir ao dano. Deidara não recuou e continuou sua ofensiva com uma nova sequência de explosões. No entanto, foi surpreendido quando Sasuke atingiu o dragão de argila com um Chidori, cortando uma das asas da criatura e desequilibrando seu voo. Sasuke então lançou shurikens que perfuraram Deidara, fazendo-o cair diretamente sobre uma de suas próprias minas terrestres, o que provocou outra explosão. Ferido, Sasuke recuou para a floresta e desativou sua forma amaldiçoada, enquanto um Deidara furioso se reerguia. Ao encarar o olhar frio de Sasuke, ele relembrou o momento em que foi recrutado para a Akatsuki. Movido por sua obsessão em não perder para mais um Uchiha, Deidara engoliu sua argila e pediu para seu companheiro fugir. Ele ativou então seu trunfo, o temível C4. Deidara explicou que havia desenvolvido essa técnica para matar Itachi, mas decidiu usá-la agora contra Sasuke. A técnica fazia com que bilhões de microbombas invisíveis fossem espalhadas no ar. Qualquer um que respirasse essas partículas sofreria explosões internas, célula por célula. Acreditando ter vencido, Deidara comemorava sua vitória. Contudo, para sua surpresa, Sasuke apareceu por trás em sua segunda forma da marca da maldição e o perfurou com um Chidori. O Uchiha revelou que graças ao seu Sharingan, foi capaz de ver as partículas do C4 pelo fluxo de chakra, diferenciando-as por sua cor, e afirmou que Deidara havia caído em uma ilusão. No entanto, o jogo virou novamente. Deidara se antecipou ao seu adversário com um clone, mencionando que ele havia treinado seu olho esquerdo para resistir aos genjutsus dos Uchihas desde sua luta contra Itachi. Mais uma vez, ele ativou o C4, envolvendo Sasuke e preparando-se para finalizá-lo. Sasuke tentou escapar, mas a explosão foi desencadeada. Deidara, exausto, caiu na floresta acreditando que finalmente havia vencido. Porém, foi surpreendido por um soco de Sasuke, revelando que mais uma vez, o que presenciou foi um genjutsu. Sasuke havia desativado os microexplosivos de argila dentro de seu corpo usando correntes elétricas, que anulavam o estilo terra de Deidara. Enfurecido com os truques dos Uchihas, Deidara, acreditando que eles nunca respeitaram sua arte, decidiu usar seu golpe final. Retirando a camisa, revelou uma boca em seu peito. Ele anunciou sua arte suprema e começou a se transformar em uma gigantesca bomba viva. A detonação de Deidara varreu uma área de 10 km, encerrando sua vida com um ato final que considerou sua verdadeira obra-prima.
No entanto, isso não foi o suficiente para matar Sasuke, que invocou Manda, e usando um genjutsu na invocação, conseguiu escapar. Mais tarde, Zetsu informou aos demais membros que Deidara havia morrido em combate, levando Sasuke com ele na explosão final. A notícia causou diferentes reações entre os presentes, mas Itachi manteve a mesma expressão de sempre. Pain comentou que a aparente morte de Sasuke encerrava a ameaça de sua vingança contra Itachi. Apesar da observação, o Uchiha não respondeu e seguiu em silêncio. Com a informação registrada e sem alterações no plano maior da organização, os demais membros retomaram suas respectivas missões. Pouco depois, Kizami encontra Itachi em silêncio, sob uma chuva persistente. Embora nunca tenha conseguido compreender plenamente a mente de alguém tão frio quanto seu parceiro, Kizami tem a impressão de que Itachi estava chorando. Ele oferece suas condolências, afirmando que agora Itachi era o único Uchiha vivo. Contudo, Itachi afirma que Sasuke ainda estava vivo. A partir desse momento, ele decide que é hora de concluir seu plano pessoal. Com uma doença incurável que só com medicamentos conseguia se manter vivo, ele começa a traçar seu caminho justamente para ter sua luta até a morte com Sasuke, e morrer em suas mãos. Antes de ir ao encontro de seu irmão, Itachi toma uma precaução, visita Naruto. Seu objetivo é assegurar que caso Sasuke perdesse o controle no futuro, alguém pudesse contê-lo. Para isso, implanta um corvo no corpo de Naruto, programado com um genjutsu que seria ativado apenas se Sasuke se tornasse uma ameaça. Era a maneira de Itachi tentar proteger tanto seu irmão quanto a vila, mesmo após sua própria morte. Enquanto isso se desenrolava, outros movimentos importantes também ocorriam no mundo ninja. Jiraiya, sendo um dos espiões mais habilidosos de Konoha, estava em missão. Por ironia do destino, durante sua investigação, o Sannin conseguiu reunir informações cruciais sobre Akatsuki. Ao descobrir que o suposto líder da organização estava em Amegakuri, ele decide infiltrar-se sozinho na vila para investigar mais a fundo. No entanto, o que ele ainda não sabia era que essa decisão o levaria diretamente ao encontro de seus antigos discípulos. De forma discreta, Conan percebe a presença de seu antigo mestre e imediatamente informa Nagato. Ao receber a notícia, Nagato é tomado por um momento de nostalgia, mas logo afirma que era tarde demais para arrependimentos. Quando finalmente confronta Jiraiya por meio de um dos corpos de Pain, Nagato assume a responsabilidade pelas ações da Akatsuki. Como primeira ofensiva, invoca um enorme caranguejo gigante, mas Jiraiya rapidamente contra-ataca, envolvendo a criatura em sua técnica da juba de leão e em seguida, consegue prender o corpo de Pain. Ao reconhecer o Rinnegan, Jiraiya conclui, sem dúvidas, que estava diante de Nagato. Ele então questiona sobre Yahiko. No entanto, Nagato afirma que Yahiko havia morrido há muito tempo, e que essa perda o havia transformado profundamente. Para ele, essa dor o levou a evoluir, acreditando ter se elevado a um estado divino. Com isso, ele declara que como um deus, suas ideias e decisões são absolutas, e seu objetivo agora era encerrar o ciclo de guerras que assolava o mundo ninja. Certo de que Jiraiya não escaparia com vida, Nagato revela que Akatsuki pretendia reunir todos os bijus para desenvolver um jutsu proibido, capaz de destruir uma grande nação instantaneamente. Segundo ele, essa demonstração extrema de poder faria o mundo conhecer uma dor profunda, e assim, amadurecer por meio do sofrimento. Após essa revelação, ele se liberta da prisão de Jiraiya e invoca um camaleão gigante, desaparecendo ao se camuflar completamente da visão do antigo mestre. Logo em seguida, ele invoca outra criatura, que parte diretamente para a ofensiva. Jiraiya recebe o apoio de Gamaken, mas percebe que a criatura inimiga começa a se dividir e multiplicar rapidamente. Para lidar com a ameaça, o Sannin transporta-os para o interior do estômago de um sapo, onde são completamente eliminados. Nagato então intensifica o confronto enviando um enorme pássaro. Gamaken intervém, mas a criatura continua perseguindo Jiraiya, que finalmente consegue derrotá-la de forma definitiva com um poderoso jutsu de fogo. Contudo, a ofensiva não termina. Outra invocação surge, desta vez, um touro gigante que avança com brutalidade. Porém, uma explosão repentina o atinge a queima-roupa, e logo Jiraiya reaparece em seu modo sábio, ao lado dos dois sapos eremitas. Reconhecendo a seriedade da situação, Pain invoca mais dois corpos para o campo de batalha, deixando seus oponentes curiosos pelo mistério por trás de sua técnica. Jiraiya compreende que seu antigo aluno se transformou em uma força de destruição e assume a responsabilidade de enfrentá-lo como mestre. Jiraiya inicia o combate contra os inimigos simultaneamente. Durante a luta, ele percebe um padrão: todos os oponentes compartilham o mesmo campo de visão, o que lhes permite coordenar os movimentos com precisão absoluta. Com isso em mente, Jiraiya recua com seus aliados para formular uma estratégia. Pain, confiando que conhecia as táticas de seu antigo mestre, não esperava que ele recorresse a um genjutsu. Ao usar essa técnica, Jiraiya surpreende os três corpos, paralisando suas mentes temporariamente. Aproveitando a abertura, ele os perfura com golpes fatais. No entanto, o verdadeiro trunfo de Pain não era apenas seu poder, mas o mistério por trás de sua existência. Antes que Jiraiya pudesse confirmar sua vitória, um novo corpo surge inesperadamente e o atinge com força suficiente para arrancar-lhe um braço. Reconhecendo a ameaça de seu sensei, Nagato envia todos os 6 caminhos de Pain para o confronto, mostrando a totalidade de sua força. A batalha se intensifica, com os corpos atacando de forma coordenada, devastando tudo ao redor. Durante o confronto, Jiraiya consegue eliminar um dos corpos. Ao examiná-lo de perto, faz uma descoberta chocante: os corpos usados por Pain pertenciam a ninjas já mortos. Isso leva à conclusão de que Nagato estava por trás do controle remoto dessas identidades. Antes que
que pudesse tomar uma atitude com base nessa revelação, Jiraiya é surpreendido por um ataque coletivo. Os corpos restantes o golpeiam brutalmente, deixando-o em estado crítico. Sabendo que não sobreviveria, ele usa suas últimas forças para confiar uma mensagem codificada a Fukasaku, instruindo-a a retornar à Vila da Folha com as informações descobertas. Enquanto Jiraiya afunda nas águas, seu corpo dilacerado e sua vida se esvaindo, Ben percebe que Fukasaku escapou com sucesso. Já sem chance de reação, Jiraiya aceita seu fim com serenidade, acreditando firmemente que Naruto herdaria sua vontade e seria o responsável por mudar o destino do mundo ninja. Em outro ponto, Itachi faz uma aparição repentina diante de Sasuke. Sasuke não hesita e o ataca com seu Chidori, atravessando o corpo do irmão. No entanto, o que parecia ser Itachi se desfaz em corvos. A ilusão criada por ele reconhece a força adquirida por Sasuke e o orienta a ir sozinho até o antigo esconderijo do clã Uchiha, onde o aguardaria para acertar em suas contas. Sasuke segue em frente com sua equipe, mas nas proximidades da base são interceptados por Kizami. Por ordem de Itachi, apenas Sasuke teria permissão para seguir adiante. Acatando a decisão, Sasuke avança sozinho. Enquanto isso, Kizami se ocupa em conter Suigetsu. Obito, que acompanhava tudo à distância, via nos eventos entre os irmãos uma oportunidade perfeita para seus planos. Ele sabia exatamente como a luta terminaria e tratou de desviar a atenção dos ninjas de Konoha, impedindo qualquer tipo de intervenção. Dentro do antigo santuário do clã Uchiha, a batalha entre os irmãos finalmente começa. Itachi mantém sua postura fria como ninja traidor e responsável pelo massacre do clã Uchiha. Ele revela que contou com a ajuda de Madara para eliminar os membros do clã, e afirma que agora pretende tomar os olhos de Sasuke para despertar o Mangekyou Sharingan eterno e superar Madara. Diante dessa revelação, Sasuke acredita ter finalmente compreendido os motivos do irmão e jura matá-lo com suas próprias mãos. A luta entre os dois se intensifica, levando-os até o topo da base. Lá, Itachi lança o Amaterasu, mas Sasuke escapa ao trocar de pele, revelando a extensão de seu domínio sobre a maldição de Orochimaru. Em seguida, Sasuke lança uma poderosa rajada de chamas em direção ao céu, provocando uma tempestade e preparando seu golpe final, o Kiri. O raio destrói parte da estrutura e atinge Itachi em cheio. Apesar dos ferimentos, ele sobrevive utilizando Susanoo. Enfraquecido, Sasuke é dominado pelo selo amaldiçoado de Orochimaru, e do seu corpo emerge uma criatura gigantesca, sinalizando o retorno do Sannin traidor. Ciente de que não poderia morrer sem libertar o irmão desse fardo, Itachi usa o Susanoo para decapitar as manifestações de Orochimaru e sela a entidade com a espada de Totsuka, uma arma espiritual capaz de aprisionar para sempre aquele que for atingido. Ao fazê-lo, ele purifica Sasuke, livrando do selo amaldiçoado e encerrando sua missão de proteger o irmão. Com o corpo em colapso, Itachi se aproxima de Sasuke e antes de cair, toca suavemente sua testa, um gesto que repetia desde a infância. Com isso, Itachi desaba sem vida, tendo finalmente cumprido o verdadeiro propósito por trás de todos os seus atos. Do lado de fora, Zetsu reaparece ao lado de Kizami e comenta que tudo havia terminado, Sasuke havia vencido. O jovem Uchiha é então levado para um dos esconderijos da Akatsuki, onde recebe cuidados enquanto se recupera da intensa batalha. Seus companheiros, Karin Jugo e Suigetsu, são convidados a acompanhá-lo. Naquele momento de vulnerabilidade emocional, Obito se aproxima. Ciente da dor e da confusão que consumiam Sasuke, ele se aproveita da situação para manipular seus sentimentos de ódio, conduzindo lentamente aos seus próprios objetivos. Ele revela a Sasuke que Itachi não foi o vilão que sempre acreditou ser, mas sim um herói trágico. Conta que o massacre do clã Uchiha foi realizado sob ordens diretas de Konoha, com o objetivo de evitar uma guerra civil iminente. Itachi aceitou essa missão para proteger a vila e, acima de tudo, salvar a vida de seu irmão. Obito, manipulando as emoções de Sasuke, apresenta Konoha como a verdadeira traidora. Ao revelar isso, ele planta em Sasuke o sentimento de traição e alimenta seu ódio. Para Obito, transformar Sasuke em uma arma era parte crucial de seus planos para destruir a vila e dar início ao Tsukuyomi infinito. Abalado pela revelação, Sasuke lembra-se do irmão com carinho, especialmente dos momentos felizes da infância. Ele aceita a nova verdade sobre Itachi tomado por uma nova determinação, muda o nome de sua equipe para Taka, agora com um novo propósito, destruir a Vila da Folha. Pouco depois, uma reunião entre Taka e Akatsuki é realizada. Sasuke anuncia que seu primeiro passo será eliminar os anciãos responsáveis pela decisão que levou à tragédia do clã Uchiha. Obito, então, propõe uma aliança entre as duas organizações, sugerindo que unam forças para capturar os biju restantes. Em troca, ofereceria uma das bestas como pagamento. Porém, deixa claro que qualquer traição contra Akatsuki resultaria em morte. Taka recebe como missão capturar o Hashibi, o Oito Caudas, enquanto a Akatsuki se encarregaria dos demais, incluindo a Kyuubi. Com um novo plano traçado, a equipe segue rumo à Vila Oculta da Nuvem. Lá, eles encontram o Jinchurikin do Hashibi, Killer Bee, vestindo os mantos da Akatsuki. O time Taka inicia o combate, mas rapidamente percebe que subestimaram seu oponente. Killer Bee demonstra total domínio sobre o poder de seu biju, enfrentando os 4 membros com facilidade e impondo uma pressão imensa sobre o grupo. À beira do colapso, Sasuke recorre
Real Amaterasu, o poderoso jutsu herdado de Itachi. A técnica consegue atingir o alvo, e à primeira vista, parece garantir a vitória de Sasuke. No entanto, o que ele não sabia é que havia acabado de enfrentar um adversário minucioso. Nagato, por sua vez, envia os seus 6 caminhos para confrontar o Takato Jinchurikin dos 6 caudas. Pain menciona que necessitava da biju de dentro de Utakata para criar seu novo mundo e abre fogo. Após a fumaça se dissipar, o Takata se envolve no manto de sua biju e avança contra seus oponentes, desferindo ataques nos 2 Pains à sua frente, para em sequência derrotar a invocação do Camaleão. Nagato resgata os 2 Pains abatidos, enquanto o Pain principal se aproxima para atrair o Takata e o repulsar para longe. O Takata tenta continuar e joga árvores em seu adversário, mas Pain consegue se defender e esquivar de seu ataque para em seguida imobilizá-lo pelas caudas. O Caminho Azul atira mísseis e depois executa uma enorme explosão, culminando na derrota do Jinchurikin dos 6 caudas. Logo Akatsuki inicia o processo de extração da biju. Mais tarde, durante uma reunião com o suposto Madara, Pain informa que o próximo alvo da organização será a Kyuubi. Obito concorda, mas alerta que após a morte de Jiraiya, a Vila da Folha provavelmente estará mais atenta e preparada para uma possível investida. Por isso, enfatiza que precisam agir com urgência. Konan, confiante, afirma que Pain é invencível, e Nagato então ordena que os preparativos sejam feitos imediatamente para iniciar a invasão a Konoha. Enquanto Pain e Konan partem para capturar o Jinchuriki da 9 caudas, Obito, Zetsu e Kizami permanecem para supervisionar o selamento do Hashibi. Contudo, descobrem que Killer Bee havia enganado Sasuke, utilizando uma técnica de substituição. Sem o verdadeiro Hashibi em mãos, decidem adiar essa missão, pois a invasão a Konoha já está em andamento. A ofensiva de Pain começa. Ele surge logo de início, faz sua primeira vítima. Nagato divide a operação em 2 grupos, um destinado a causar destruição massiva na vila, o outro incumbido de localizar o hospedeiro da Kyuubi. Eles invadem Konoha e a vila começa a ruir, vidas são perdidas e o caos se espalha. Kakashi confronta um dos corpos de Pain, mostrando sua determinação em proteger Naruto a qualquer custo. Durante o combate, é perfurado e ainda assim tenta atingir seu inimigo com um Chidori, que é desviado. Pain expressa respeito por estar diante do ninja que copia. Kakashi, apesar dos ferimentos, contra-ataca. Pain repele o ataque e recebe reforço de outro de seus corpos. Trabalhando em conjunto, os dois tentam finalizar Kakashi, mas este era um clone. Reforços de Konoha chegam, e Kakashi começa a entender o funcionamento das habilidades de Pain. Ele elabora uma estratégia baseada nesse conhecimento. Quando está prestes a perder o Pain principal, Nagato sacrifica um dos outros corpos para protegê-lo, causando uma grande explosão. Kakashi acaba soterrado pelos escombros. Diante dele, o inimigo reconhece seu valor e conclui que deixá-lo vivo seria perigoso. Utilizando um prego, Pain o atinge na cabeça, presumindo tê-lo matado. Ele segue com sua missão de destruição total. Pain então se dirige a Hokage, declarando-se um deus enviado para restaurar a ordem mundial. Justifica sua brutalidade como uma resposta à violência das grandes nações, afirmando que a paz verdadeira só virá através da dor. Nesse momento, os outros corpos localizam o esconderijo de Naruto. Antes de partir, Pain declara que a arrogância das nações, que matam sem hesitar, precisa ser punida, e a dor é o único caminho para a paz, um legado que carrega pela dor de Yahiko. Com isso, os corpos de Pain e Konan se retiram da área central da vila, e no alto, um jutsu devastador é executado. Konoha é completamente obliterada, reduzida a ruínas em poucos segundos. No entanto, após isso, o Jinchuriki da Kyuubi aparece. Em paralelo, Nagato restaura os corpos danificados e os movimenta para concluir sua missão. Ele se prepara para matar a Hokage, mas é interceptado por Naruto, que elimina um dos corpos. Nagato então monta uma formação para proteger o corpo que repele e repulsa, já que este precisa de tempo para se recuperar após utilizar seu grande jutsu de destruição. Com o modo sábio completamente dominado, Naruto enfrentou os 6 caminhos de Pain com o apoio dos sapos anciões, demonstrando uma evolução significativa em suas habilidades. Conseguiu derrotar um a um os corpos controlados por Nagato, restando apenas o mais poderoso. Apesar de seu progresso, Naruto acabou sendo superado física e emocionalmente pela ideologia de Nagato. Através do corpo de Yahiko, Nagato compartilhou sua dor e raiva, revelando que também havia perdido amigos, família e sua vila, vítimas das ações de ninjas de Konoha. Ele questionava se era justo que apenas Konoha pudesse falar em nome da paz e da justiça, lembrando que o País do Fogo, ao crescer em poder, promoveu guerras e destruição em outras nações menores, como a sua, deixando um rastro de dor e miséria. Nagato argumentava que ele e Naruto compartilhavam o mesmo objetivo, alcançar a paz sonhada por Jiraiya, mas com métodos distintos. Mostrava que tanto sua vingança quanto a de Naruto se travestiam de justiça, questionando se qualquer um dos dois poderia quebrar o ciclo de ódio. Nesse momento, Hinata intervém para proteger Naruto, mesmo sabendo que não era páreo para Pain. Sua tentativa termina em tragédia, sendo gravemente ferida diante dos olhos de Naruto. A cena desperta uma fúria incontrolável dentro dele, liberando o poder da Kyuubi. À medida que mais caudas surgem, o poder do 9 caudas obriga Nagato a recuar Pain, reposicionando o próximo ao esconderijo onde ele próprio se encontrava. Assim, Pain inicia sua técnica mais poderosa, o Shibaku Tensei, criando uma esfera gravitacional que começa a atrair e aprisionar tudo ao redor, incluindo Naruto. À beira de perder o controle e ceder completamente ao chakra da Kyuubi, Naruto é salvo por uma aparição inesperada do 4º Hokage. Seu pai havia deixado parte de seu chakra selado dentro de Naruto para esse
momento crítico. Com sua ajuda, Naruto consegue recuperar o controle e escapar da prisão gravitacional. Nagato, profundamente esgotado pela extensão de seu chakra e o controle prolongado dos corpos, começa a ter dificuldades para manter a técnica. Percebendo isso, Naruto finca uma das hastes receptoras no próprio corpo, com o objetivo de rastrear o chakra de Nagato e descobrir sua localização exata. Na batalha final, Pen é encurralado por múltiplos clones das sombras. Embora consiga repelir a maioria, Naruto se mantém firme, e calculando o intervalo entre os ataques do inimigo, aproveita a brecha para lançar um Rasengan devastador, que derrota o último corpo de Pen. Com todos os corpos destruídos, restam apenas Nagato e Konan. Em vez de continuar a luta, Naruto escolhe conversar com Nagato. Ele compartilha suas próprias dores e perdas, e fala sobre os ensinamentos de Jiraiya, o sonho de um mundo sem guerras. Suas palavras relembram a Nagato o idealismo de Yahiko, que um dia também acreditou na possibilidade de paz verdadeira. Tocado pela sinceridade de Naruto e pela sua recusa em ceder ao ódio, Nagato enxerga nele a mesma esperança que um dia teve. Reconhecendo que Naruto talvez fosse mesmo o garoto da profecia mencionado por Jiraiya, decide confiar seu sonho ao jovem ninja. Como último ato de redenção, Nagato utiliza o Hime Tensei, uma técnica que consome o restante de sua vida, para ressuscitar todas as pessoas que havia matado durante a invasão a Konoha. Parece que chegou a minha hora. Naruto, eu acredito que você consiga trazer a paz. Com o fim da batalha, Naruto retorna à vila ao lado de Konan. Ela recolhe os corpos de Yahiko e Nagato, levando-os consigo. Com a fé renovada nas palavras de Naruto, Konan renuncia a Akatsuki. Em sinal de respeito e esperança, deixa um ramo de flores no local, simbolizando sua crença de que Naruto será um ninja capaz de trazer paz ao mundo. Percebendo que a situação estava saindo de seu controle, Obito decide acelerar seus planos. Para isso, instrui Sasuke a invadir a cúpula dos 5 Kages, com o objetivo de enfraquecer os líderes. No entanto, ao notar que Sasuke seria derrotado, Obito intervém pessoalmente, salvando e aproveitando o momento para se revelar oficialmente, declarando o início da Quarta Guerra Ninja. Sua justificativa foi a recusa das vilas em entregar os 2 últimos Jinchurikens restantes. Pouco depois, Kizame localiza Killer Bee e trava com ele uma batalha intensa. No entanto, vendo uma oportunidade estratégica, finge ter sido derrotado pelos Irmãos da Nuvem, permitindo-se ser capturado propositalmente. Seu verdadeiro objetivo era se infiltrar e coletar informações sobre o paradeiro dos Jinchurikens, repassando tudo a Obito posteriormente. Confiando plenamente na lealdade de Kizame, Obito seguiu com os preparativos para a guerra, porém, é surpreendido pela chegada de Kabuto, que o confrontou de forma calculada. Para forçar uma aliança em troca do corpo de Sasuke, Kabuto revela o poder do Edo Tensei, oferecendo o poderio militar e mostrando que possui o corpo verdadeiro de Madara Uchiha. Isso deixou Obito sem escolha a não ser aceitar. Enquanto isso, diante da ameaça iminente, as 5 grandes nações decidem esconder os 2 últimos Jinchurikens em um local isolado e seguro, acreditando que essa estratégia os manteria fora do alcance da Akatsuki. O que eles não sabiam, porém, era que Kizame havia se escondido dentro da Samerrada, a espada agora empunhada por Bee, e seguia espionando os movimentos da aliança. Durante esse tempo, Killer Bee passa a treinar Naruto, ensinando-o a dominar o chakra da Kyuubi. Esse novo domínio permite a Naruto desenvolver a habilidade de detectar presenças maliciosas e com isso, ele acaba percebendo a verdadeira identidade de Kizame escondido dentro da espada. Ciente de que foi descoberto, Kizame tenta fugir para repassar as informações obtidas. No entanto, acaba cruzando o caminho de Gai, que ao entender rapidamente o que estava em jogo, não hesita em partir para o combate. Gai avança novamente, mas Kizame consegue se defender antes de escapar usando um jutsu de tubarão. Disposto a não permitir a fuga do Akatsuki, Gai libera seu 6º portão, e Bee o lança para o alto para alcançar o inimigo. Kizame invoca um tubarão e coloca o pergaminho com as informações roubadas dentro da boca de sua invocação. Gai rapidamente chega ao local, determinado a não deixar Kizame escapar. Este, por sua vez, invoca 1000 tubarões famintos para o ataque, provocando a reação de Gai com socos poderosos de fogo. Consciente de que precisava encontrar o tubarão com o pergaminho, Gai decide cobrir uma área maior de ataque e ativa seu 7º portão. Kizame reconhece que um ninja com taijutsu tão poderoso era realmente raro, e então projeta um poderoso tubarão aquático. Gai responde com seu tigre do amanhecer. A técnica surpreende Kizame, mostrando-se mais poderosa, atingindo em cheio e causando uma imensa explosão na ilha. Após a onda de choque passar, vemos Kizame imóvel sob a água e Gai de pé. O ninja de Konoha ordena que o Akatsuki não se mova, explicando que sua técnica anterior não era baseada em chakra, sendo puro taijutsu. Kizame se impressiona que ainda assim Gai tinha algo como isso na manga. Nesse momento, um dedo de Kizame faz um movimento sutil, e sem hesitar, Gai o atinge com um poderoso golpe, destacando que havia dito para ele não se mover. Gai retorna com o inimigo inconsciente, e Yamato prende Kizame com sua madeira, enquanto Aoba inicia sua investigação para extrair informações dele. No entanto, Kizame morde sua língua, escapa do controle de Yamato e se envolve em uma técnica de prisão de água, não permitindo que seus adversários o toquem. Ele invoca vários tubarões e se deixa devorar por eles, cometendo suicídio para garantir que nenhum segredo da Akatsuki caia nas mãos da Aliança Ninja. Nos momentos finais, enquanto sua vida se
se esvaía, Kizami refletiu sobre sua trajetória marcada por manipulações, mentiras e assassinatos. Durante esses pensamentos, lembrou-se de Itachi. Para Kizami, Itachi foi uma das poucas pessoas autênticas que conheceu. Ao rememorar isso, Kizami reconheceu que admirava aquela integridade, enxergando nela algo que ele mesmo havia buscado por toda a vida, mesmo sem perceber completamente até aquele instante. Morrendo com um sorriso, Kizami partiu acreditando que ao proteger os segredos da Akatsuki, havia cumprido seu papel em um mundo repleto de mentiras, talvez mais perto da verdade do que jamais esteve. Bom, Itachi, parece que no fim, eu não fui um ser humano inútil. Reconhecendo a lealdade de seu inimigo, Gai enfatiza que o peso de um ninja é determinado pela maneira em que morre, e afirma que nunca esqueceria o nome de Hoshigaki Kizami. Após isso, decidem averiguar as informações que o inimigo havia roubado. No entanto, ao abrir o pergaminho, todos seriam pegos na armadilha deixada pelo Akatsuki. São envolvidos numa prisão de água, enquanto tubarões surgem. Um dos tubarões pega o pergaminho pela boca e avança em direção ao oceano para que a missão de Kizami seja cumprida. Por outro lado, Obito partiu imediatamente para Megakuri, decidido a tomar o Rinnegan do corpo de Nagato. Conan responde que ele não encontraria o que procura ali, transformando-se em diversas borboletas de papel e atraindo Obito para outro lugar. Conan menciona que estava aguardando-o para detê-lo. Obito destaca a perspicácia de Conan contra ele, sugerindo que Conan ainda estava apegado a Akatsuki por usar a capa da sua organização. Conan esclarece que foi a Riko quem fundou a Akatsuki, e afirma que Nagato quem despertou o Rinnegan, e que seus olhos eram um tesouro nacional, e que isso não pertencia a ele. Ela lança shurikens de papel que atravessam Obito sem atingi-lo. Este debocha, e contradiz Conan, dizendo que foi ele quem incentivou Yahiko a estruturar a Akatsuki, e que também foi ele quem deu a Nagato o Rinnegan, deixando Conan chocada. Obito declara que ao capturá-la, descobriria facilmente o paradeiro do Rinnegan. Conan então avança rapidamente, envolvendo ele em milhares de seus papéis. Obito tenta escapar, mas para sua surpresa, eram papéis explosivos, causando uma forte explosão. Após o ataque, vemos Obito com parte do rosto à mostra e Conan bastante cansada. Obito percebe que Conan planejava se explodir e levá-lo junto. Conan, vendo que essa tentativa não deu certo, decide então usar seu trunfo. Ela abre o mar ao meio, fazendo seu oponente cair em queda livre em meio à sua técnica. Obito tenta escapar, mas ela não permite, forçando-o a ficar intangível para evitar ser atingido. Conan estava ciente que quando Obito começava a se absorver, sempre se materializava, e que Obito somente podia se desmaterializar apenas por 5 minutos. Ela afirma ter produzido 600 bilhões de tarjas explosivas para matá-lo e as ativa. Uma Conan bastante exausta após usar uma enorme quantidade de chakra, acreditava que o Madara estava morto, mas para sua surpresa, Obito surge por trás e a apunhala. Conan não compreende, pois ele deveria estar morto, destacando que fez várias simulações e tinha certeza de que essa sequência funcionaria. No entanto, Obito revela que ela acabou de presenciar o Izanagi, uma técnica que somente aqueles com poderes Uchiha e habilidades dos Seiju poderiam usar. Ele explica que o Rikudo Sennin foi o fundador dos dois clãs, transmitindo seu sangue e poder a ambos, além de criar diversas coisas. Obito acrescenta que a encarnação da imaginação em vida era o jutsu conhecido como Izanagi, e auto-afirmando-se como Madara, prossegue dizendo que possuía o poder Shinju de Hashirama, proclamando-se como o segundo Rikudo. Conan se afasta, ouvindo de Obito que não existia algo como a paz verdadeira e que Nagato apenas acreditou em Naruto para encontrar conforto em sua existência patética. Conan declara que a determinação de seus companheiros nunca morreria, e menciona que também acreditava em Naruto, e se prepara determinada a levar seu inimigo para a morte consigo. Obito avança, mas Conan lança seu ataque, que ele desvia, continuando a avançar e sendo alvo de outro ataque de Conan. No entanto, Obito esquivou para cima. Desta vez, Conan forma várias shurikens de papéis e as lança para o ataque, mas Obito consegue se defender e se aproxima, agarrando Conan pelo pescoço. Ele menciona que quando seu genjutsu terminasse, seria o fim de Conan, mas antes disso, faria com que ela revelasse onde estava o Rinnegan. Finalmente, os olhos de Conan se fecham. Obito vai a outro local, aproximando-se do corpo sem vida de Nagato, próximo ao cadáver de Yahiko. Com respeito, ele comenta que Nagato era o terceiro Rikudo, descrevendo que o cabelo vermelho de Nagato, prova de sua descendência Uzumaki, havia se transformado em branco devido ao imenso poder. Com o Rinnegan em mãos e as informações obtidas por Kizami, Obito e Kabuto estavam plenamente preparados para iniciar a caçada aos Biju durante a guerra. Kabuto lançou o Edo Tensei, revivendo guerreiros lendários do passado, entre eles Madara. Alguns antigos membros da Akatsuki também retornaram, mas estavam sob o controle
controle de Kabuto. Embora suas consciências permanecessem ativas, suas ações eram manipuladas por ele. Itachi e Nagato foram enviados e acabaram cruzando o caminho com Naruto e Killer Bee. A princípio, o encontro não parecia hostil, até que Kabuto forçou Itachi a atacar com um jutsu de fogo. Killer Bee conseguiu se proteger com a Samerrada e a batalha se iniciou. Durante o combate, Naruto contou a Itachi sobre o caminho sombrio que Sasuke havia seguido após descobrir a verdade sobre sua missão secreta. Enquanto a luta avançava, Itachi foi forçado a enfrentar Killer Bee, e em seguida, voltou-se contra Naruto. Ele então ativou o Sharingan, forçando Naruto a liberar o corvo que carregava dentro de si, o qual possuía o olho de Shizui Uchiha. Graças ao poder do Kotomatsukami, Itachi conseguiu se libertar do controle do Edo Tensei e assumiu o controle total de seu corpo. Percebendo o perigo, ele rapidamente atacou Nagato para neutralizá-lo, mas este se preparava para usar o devastador Shinra Tensei. Itachi, agora livre, uniu-se a Naruto e Killer Bee para impedir o ataque. Juntos, conseguiram conter Nagato, e Itachi finalizou a luta usando a espada Totsuka para selá-lo, encerrando seu ciclo no Edo Tensei. Após isso, Itachi comunicou a Naruto que cuidaria pessoalmente de parar a técnica de reanimação, deixando para ele e Bee a missão de enfrentar o Mascarado. No caminho até Kabuto, Itachi foi encontrado por Sasuke, que decidiu acompanhá-lo em busca de respostas. Itachi pretendia usar o poder de seus olhos para forçar Kabuto a revelar como desfazer o Edo Tensei. A batalha entre os irmãos Uchiha e Kabuto foi intensa, até que Itachi lançou Mondu Izanami, uma técnica que aprisiona o inimigo em um ciclo infinito, para neutralizá-lo. Assim, conseguiu desfazer o Edo Tensei. Antes de desaparecer, Itachi se aproximou de Sasuke, confirmou que tudo o que ele soube era verdade, e compartilhou com seus olhos o peso e a dor de sua missão. Foi sua despedida final. Você não precisa me perdoar. E o que quer que você faça daqui pra frente, saiba disso. Eu sempre vou te amar, meu irmão. Enquanto isso, Obito prosseguia com seu plano de capturar os dois últimos Jinchurikens. Após inúmeras batalhas, conseguiu se tornar o Jinchuriken do Jubi. No entanto, foi derrotado pelo esforço conjunto do exército ninja. Durante esse confronto, Naruto conseguiu alcançar emocionalmente Obito, lembrando da pessoa que um dia foi, antes de ser consumido pela dor e ódio. A morte de Rin havia sido o gatilho de sua queda, e agora, confrontado com a verdade, Obito percebeu o quanto havia se desviado. Decidido a reparar seus erros, uniu-se aos ninjas da aliança e enfrentou Madara. Este revelou que havia manipulado todos os eventos, incluindo a morte de Rin, justamente para quebrar Obito emocionalmente e transformá-lo em uma peça ideal para a execução do plano Olho da Lua. Mas nem Madara escaparia da manipulação. No momento em que acreditava estar no controle, foi traído por Zetsu Negro, que o empalou e revelou sua verdadeira natureza, e assim finalmente Kaguya seria então ressuscitada. Obito redimido, deu sua vida para proteger Naruto e Kakashi durante a batalha contra Kaguya. Mesmo mortalmente ferido pela estaca da deusa, ele encontrou paz em seus últimos momentos. Lamentou seus erros, mas também se sentiu aliviado por ter reencontrado seu antigo ideal refletido em Naruto, a criança sonhadora que ele próprio já havia sido. Com um sorriso e palavras de fé, Obito se despediu, certo de que Naruto se tornaria um grande Hokage. Naruto, omae wa kanarazu Hokage ni nare. Por fim, após uma batalha épica, o time 7 conseguiu selar Kaguya. Zetsu Negro, o verdadeiro responsável por manipular os acontecimentos ao longo da história, também foi selado junto de sua mãe, encerrando definitivamente a ameaça que pairava sobre o mundo ninja.